Aqui eu vou interpretar o consumo da fonte, né? Vou fazer a interpretação. Se me apresentou um consumo baixo, fuga de corrente. Se me apresentou um consumo alto, curto-circuito, tá? E se me apresentou um desses casos aqui, aí é onde eu vou começar a interpretar a minha falha, tá? Então vamos lá. Por exemplo, no ponto 1, se me apresentou, por exemplo, tá? 0,100 miliampere. Eu tenho o quê? Tenho uma fuga. Fuga. Agora se me apresenta, se a minha fonte está ajustada em 2 amperes, vou colocar 3 amperes padrão, né? E aí, quando eu conecto na fonte de alimentação, ele me apresenta 2,999 amperes, então eu tenho um curto. Se a minha fonte está ajustada em 1 ampere e consome 999, eu tenho um curto. Se está ajustado em 2 amperes e me consome 1999, eu também tenho um curto. E assim por diante, tá? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui vai colocar, vocês colocam nos comentários, tá? Quem de vocês já conhece aquele defeito que é muito comum nos Androids? E se você ainda não conhece, deve conhecer, porque você vai ganhar muito dinheiro com isso, tá? Principalmente de cliente final. Então, toda vida que você conecta um dispositivo Android na fonte de alimentação e ele consome 80 ou 100 miliampere, eu tenho uma fuga de corrente. Perfeito. Mas quem de vocês, coloca nos comentários, eu já sei fazer esse reparo. É um defeito crônico, tá? De repente alguns de vocês não sabem ainda. Não, melhor, coloca nos comentários. Eu não sei que defeito é esse. Coloca lá. E se você não sabe, é importante que você coloque. Não, eu queria que colocasse somente quem não sabe fazer. Eu não sei que defeito é esse. Quem já sabe, perfeito. Quem já sabe, top demais, show de bola. Quem não sabe, Ricardo, não sei que defeito é esse. Todo Android, Xiaomi, Motorola e Samsung conectou na fonte de alimentação, consumiu 80, 100 mAh, isso é um defeito crônico. Pois bem, beleza. Ricardo, se por acaso, mesmo fazendo rebalo, não tivesse liberado tensão, seria o PMU ruim? Exatamente, PMIC ruim, tá? Quais books aparecem a tensão ao conectar o cabo? Todos, exceto que alimenta GPU, call processor e amplificador de potência. Em alguns modelos, tá? Não são todos os modelos que o PMIC trabalha energizando os amplificadores, não. Beleza? Pelo amor de Deus, não são todos. São os mais novos, principalmente do Samsung. Olha lá, o Johnny. Não sei que defeito é esse. Não sei, não sei, não sei. Então, a galera aqui que não sabe. Fala, Johnny Rufino. Deixa eu liberar aqui. Manda. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo. Só para resumir, toda placa que eu conectar o USB de charge sem a bateria, ela deve dar um consumo no USB de charge? Deve dar o costume de buscar a bateria. Entendo. Beleza? Obrigado. Tamo junto. Ok? Então, pois bem. Fala, Gustavo Barbosa. Manda. Boa noite, tudo bom? Bom demais. Igual, eu tô com esse G20, por exemplo, coloco ele no USB charge, ele não dá consumo nenhum, nada mesmo. Aí, só que quando conecta na fonte de bancada, ele dá um consumo de 80 mAh. Aí ele não dá esse consumo mesmo no USB. Não, por quê? Porque no caso a tensão é o Aldei Silva. Por gentileza, desliga só teu microfone. Show de bola. Porque aí quando a gente finalizar com o Gustavo, aí você fala. É porque fica dando interferência. Como você tem uma fuga de corrente, Gustavo, que é o que eu vou explicar agora, né? Então, quando você tem uma fuga de corrente, acaba bloqueando a tensão do cabo.
E aí a gente vai entender agora o porquê que isso acontece, beleza? O Aldei Silva, manda, meu querido. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo. Só completando a pergunta anterior, em relação a quando é conectado o cabo e desconectada a bateria, mesmo assim ele não der consumo. Aí aconteceu o que eu falei do A32. Se não der consumo, então você tem uma falha. Entendeu? Beleza? Entendi, obrigado. Tamo junto. Ok, então vamos lá. Pra galera que não conhece ainda sobre esse defeito crônico aí, né? Dos Androids. Então o que que acontece? Vamos lá. Aqui eu tenho o conector da bateria. Bate. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá assim. Tem o conector da bateria. O conector da bateria ele está conectado diretamente com o nosso amigo IF PMIC, a interface front do PMU, tá? Por isso que é IF PMIC, que é a interface front do PMU. Nós temos uma bobina, a famosa bobina de carga, tá? E nós temos automaticamente vários outros componentes sendo energizados pela tensão da bateria, tá? Então eu tenho aqui 4.2, vamos padronizar aqui como 4.2 volts. Então aqui eu tenho a V-Battery e aqui eu tenho a V-Sys. Então aqui eu tenho V-Battery, tensão da bateria, V-Sys, tensão para o sistema, né? Sys em sistema. O sistema, quem é o sistema? O sistema são vários componentes que vão receber essa mesma tensão. PMIC, Octa DC-DC, vou ter PMU de câmeras, eu vou ter NFC, eu vou ter amplificador de áudio amp, eu vou ter amp de RF, amplificador de RF, né? O que mais? APT modulator, o que mais? LDOs externos e assim por diante. Ou seja, o sistema são todos os componentes, sejam componentes discretos ou integrados, que vão receber a tensão da bateria, certo? Só que essa tensão, para chegar até esses componentes, ela precisa passar por quem? Ela precisa passar pelo IF-PMIC. Então não é que a tensão da bateria vai direto para esses componentes não, tá? Ela passa pelo IF. Então quando ela passa pelo IF, ela sofre uma ramificação. E o que é ramificação? É quando eu tenho uma mudança de nome daquela malha. Então ela de V-Battery, agora de V-Battery, ela passa a ser agora V-Sys. Ricardo, é a mesma malha? Não. Mas tem a mesma tensão. Certo? Não é a mesma malha, porém tem a mesma tensão. Beleza? Ok? Então, se eu tenho 4.2 aqui, lá eu vou ter praticamente aí, né? Pode acontecer de ter uma variável, mas eu tenho praticamente a mesma tensão, tendo em vista que essa tensão, a V-Sys, ela é oriunda, né? Ela nasce da BAT, né? Ela nasce da tensão da bateria. Fechou? Então, dessa forma, todos os componentes, PMU de câmera, PMIC principal, Octa DC-DC, LDOs, amplificador de potência e assim por diante, tá? Quem que não vai receber VCIs? CPU, SDRAM e NAND, tá? E outros setores também, mas falando de componentes principais, né? CPU, SDRAM e memória NAND, né? O FS ou MMC. Ambas não vão receber tensão primária. Perfeito. Entendendo isso daqui, aí a gente vai entender o que acontece quando eu tenho exatamente isso aqui, ó. Quando eu tenho um consumo de 80 a 100 mA. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Dentro do IF-PMIC, nós temos um circuito que é chamado de OCP. E OCP quer dizer Over Corrente
protection, que brasileiro, no português, quer dizer proteção contra sobrecorrente. Para ficar mais fácil, curto-circuito. Certo? Ok? Então, dentro do IFPMIC, eu tenho o OCP, Over Protection Voltage, ou melhor, Over Protection Corrente, né? Proteção contra sobrecorrente, ou seja, contra um surto de corrente elétrica. No caso, um curto-circuito. Certo? Então, sendo assim, o que é que vai acontecer? Quando eu tiver um curto-circuito em qualquer componente que recebe tensão primária depois do PMU, vou repetir. Quando eu tiver curto-circuito em qualquer componente que recebe tensão primária lá da saída do IF, o que vai acontecer? O OCP ele vai bloquear esse curto-circuito. Quando ele bloquear esse curto-circuito, o que vai acontecer? Na fonte de alimentação, vai me apresentar um pequeno consumo entre 80 e 100 miliamperes. Alguém não entendeu? Eu explico novamente, com todo o prazer do mundo. Walden Silva, manda. Eu não entendi, professor. Pois bem, explico novamente. A tensão da bateria, quando conectamos sem pulsar a chave power, ela vem aqui, ó, V battery e entra no IFPMIC. Isso é padrão para qualquer dispositivo Android. Automaticamente ela vai sair aqui, ó, sem pulsar a chave power, ela vai sair na bobina de carga. Então ela sai na bobina de carga e energiza vários componentes. Por exemplo, PMU, PMU de câmera, amplificador de áudio, NFC, amplificador de RF, APT modulator, energiza o octa, DC-DC, energiza os LDOs externos, backlight e assim por diante. Beleza? Até aqui? Ok. Então, o que acontece? Dentro do PMIC, ou melhor, perdão, dentro do IFPMIC, eu tenho essa tecnologia aqui, ó, que é chamada de OCP. Então, aqui é o IFPMIC. E dentro do IFPMIC eu tenho um bloco, ó, um bloco separado e dedicado somente para o OCP. Tá aquele aqui, ó, o OCP. E o que quer dizer OCP? Quer dizer Over Current Protection. Proteção contra sobrecorrente ou curto-circuito. Entendi, professor. Beleza. Agora ele vai entender. Sendo assim, dentro do... quando eu tiver um curto-circuito em algum componente, vamos supor que eu tenho um curto-circuito aqui no octa. O que vai acontecer? O OCP que está dentro do IFPMIC, ele vai bloquear esse curto. Quando ele bloquear esse curto, vai me aparecer um consumo baixo na fonte. Entre 80, 100, 110. Mas, no geral, essa média entre 60, 80 e 100. 60, 80 e 100, tá? Ele vai apresentar esse consumo baixo, mas, na verdade, eu não tenho uma fuga de corrente. Eu tenho um curto-circuito na saída do IFPMIC, por um outro componente que recebe tensão primária. Entenderam? Sim ou não? Técnico Nilson, nesse caso aí, tem que levantar IFPMIC? Não, não tem que levantar, vamos com calma. Certo? Tem que levantar, não precisa levantar IFPMIC. Ok, alguém não entendeu? Eu explico novamente, sem problemas. É bom quando eu pego um defeito desse, entendi, perfeito. Ok, todo mundo entendeu. Então, o que a gente vai fazer, o que você vai fazer quando pegar esse caso aqui? Antigamente, a galera ensinava que tinha que remover bobina de carga, que tinha que levantar o IF, que tem que injetar tensão na bobina de carga e assim por diante. Cara, não tem necessidade. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Você vai utilizar o seu software de mapeamento, pode ser a DZKJ ou pode ser a Borneo, a que você preferir.
Fato é que não dá para trabalhar sem isso hoje, tá? Então vamos pegar aqui, vou utilizar os dois exemplos, tá? Tanto na DZKJ como também na Borno. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o Samsung. Vamos pegar aqui um A50, né? Que é um modelo aí bem comum no dia a dia. A505 aqui, pois bem. E vamos pegar na Borno um outro modelo de outra marca, né? Vamos pegar aqui um Xiaomi. Pegar um Xiaomi Note 8. Então vou abrir aqui o esquemático. Na verdade, é melhor a gente abrir o bitmap, né? Fica mais prático e mais fácil. Então vou abrir aqui o bitmap. Pegar aqui um A30. E vamos abrir também aqui na Borno, porque de repente alguém de vocês utiliza a Borno, né? Então fica mais fácil. Então vou abrir aqui o bitmap. Aqui na Borno. Deixa eu pegar aqui o Motorola. Pegar o Motorola. O G7 Play. E vou abrir aqui o bitmap. Perfeito. Vamos aqui na DZKJ. Aqui. Então vamos nós. Então aqui no bitmap da DZKJ, a gente consegue localizar, né? Fica mais claro aí para a gente poder entender. Então aqui no terminal 1, eu tenho os terminais que são responsáveis que estão conectados com a malha primária, né? Então no momento que eu conecto a bateria, esses dois terminais serão energizados. Então a gente segue aqui, ó, vai passar por um diodo TVS, né? Um diodo supressor de tensão transiente, automaticamente passa por um resistor R5002, se comporta aí, tem a função de um resistor como se fosse um fusistor, tá? Quando eu clico nos outros terminais, eu abro o zoom e ele vai lá para o outro lado da placa, ó, exatamente aqui, onde está o 5003. Até o momento eu tenho somente tensão primária, melhor, tenho a tensão da bateria. Então observe que a tensão da bateria ela vem diretamente para o 5003. Automaticamente ela tem que sair por algum lugar, que é exatamente o que temos de referência, que é a bobina L50 Observe que aqui eu tenho dois terminais, ó, numerados. Terminal 2 e terminal 1. Quando eu clico no terminal 1, observa que eu tenho um capacitor em série. Ó. É um capacitor de acoplo, né? Ou um capacitor de acoplamento, que dá no mesmo. É um capacitor que está conectado em série. E observa que os dois lados, ó, quando eu clico aqui, ele está conectado aqui. Quando eu clico aqui, ele vai alimentar o sistema, certo? Então aqui, ó, terminal 1 está conectado com o IF. No terminal 2, quando eu clico, eu abro o zoom, observa que eu tenho vários componentes, ó, na mesma cor. Ou seja, a tensão que está passando pelo indutor, ela está energizando PMU de câmeras. Por quê? Porque nesse modelo aqui, na verdade, todo Android que trabalha com 3 câmeras para mais, já se faz necessário um PMU, né, um PMIC, somente para poder alimentar as câmeras, tá? E aí aqui vem, ó, octa DC-DC, LDOs externos. Aqui eu tenho PMU principal sendo energizado. Aqui eu tenho, ó, APT Modulator sendo energizado, LDO externo sendo energizado, amplificador de potência sendo energizado, NFC sendo energizado e assim por diante. Aqui outros LDOs externos, ó, também sendo energizados. Então, quando eu tenho curto-circuito em qualquer um desses componentes, o que vai acontecer? O IF PMIC, dentro do IF, né, a propósito, temos o OCP. O OCP vai bloquear esse curto-circuito. E aí vai gerar um consumo baixo lá na fonte de alimentação entre 80 e 100 miliamperes. Ricardo, mas quando isso acontecer, o que eu tenho que fazer? É muito simples. Você vem aqui, ó, utilizando um software de mapeamento, pode ser o XG, a DZKJ, a Borno, o XGAL, se não me engano, enfim, pode ser qualquer um, sem problemas. Contanto que você tem um bitmap que vai facilitar, né? Não é que só dá para fazer com bitmap, você pode fazer qualquer outro esquemático, também dá para fazer, só que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Pois bem, conecto aqui, ó, clico aqui no pino 2, então observe que eu tenho todos os outros componentes aqui marcados. Eu não preciso levantar, eu não preciso fazer intervenção na placa, levantar a blindagem, levantar a bobina, nada a ver, cara. O que eu tenho que fazer, o que é? Eu venho aqui, ó, nesse capacitorzinho aqui, que não tem blindagem nenhuma. Então, o meu objetivo qual que é? Reparar a placa sem fazer, ou melhor, reparar a placa fazendo o mínimo de intervenção. Ou seja, deixar a placa o mais original possível.
Então, eu vou energizar aqui, ó. Eu vou pegar 4,2 volts e há quem diga que é melhor energizar 50%, utilizar 50% da tensão. Ok, eu utilizo 4,2. Se você utiliza 2 volts, tudo bem, sem problemas. Você vai energizar aqui nesse capacitor, por exemplo, e vai procurar o ponto de aquecimento, certo? Ou seja, não precisa levantar a bobina, não precisa levantar IF, não precisa injetar tensão diretamente na bobina, não tem nada a ver. Você pode injetar tensão em qualquer componente que esteja conectado na bobina e de preferência que não esteja debaixo de blindagem, porque aí você só vai levantar a blindagem se de fato o aquecimento estiver por baixo de blindagem. Se não, você segue o baile e procura o componente defeituoso. Ok? Dário Francisco Souza, manda. Deixa eu liberar aqui o microfone. Vai lá. Professor, em caso de a gente fazer, injetar tensão, no caso desse capacitor que você falou, e der o mesmo consumo que deu antes, qual que é o procedimento que a gente faz? Pronto, aí eu vou falar disso agora. Quando o consumo é igual, né? E Só um minuto. Vamos lá. Quando o consumo for o mesmo, e aí tem um pulo do gato, né? Tem aquele macete que a gente gosta. Então, o que acontece? Quando o consumo é o mesmo, essa parte eu vou explicar rapidamente para a gente poder seguir, tá? Quando o consumo é o mesmo, ou seja, você vem aqui no conector da bateria, você vem aqui, energiza aqui no conector da bateria, ó. Aí consome 80 mA, por exemplo, 80 mA. Quando você vem aqui, vamos supor aqui que eu tenho aqui, tá? Aqui no P1000 de câmeras, e eu tenho um capacitor aqui conectado, ó. Aí você vem e injeta tensão aqui, vem nesse capacitor, injeta tensão aqui nesse capacitor. Ele está depois do IF, conectado na malha primária. E aí o consumo é o mesmo. Você conecta aqui, aí o consumo é ou melhor, você injeta tensão, né? E o consumo é o mesmo, de 80 mA. Então anotem aí, por favor. Sempre que o consumo de entrada, ou seja, sempre que você injetar tensão no conector da bateria e houver um consumo baixo, uma fuga de corrente, e quando você injetar tensão na saída, o consumo foi igual, ou para resumir, você pode colocar assim, ó. Se o consumo de saída, isso no caso é um aparelho que tem fuga de corrente, tá? Se o consumo da VCIS, né? Se o consumo o valor de consumo da saída do IF, né? Da VCIS foi igual a da VBAT, então em 90% dos casos o defeito está aqui, ó. IF-PMIC. 90% dos casos o defeito está no IF. Os outros 10% é de quê? Os outros 10% é de oxidações. Quem tem mais experiência sabe que aparelhos com consumos baixos é danado para ter oxidação, tá? Aparelho molhado, né? É danado para apresentar consumo de 10 mA, 15, 20 mA. Isso aí é um terror para a gente. O Wellington Araújo, manda. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido. Professor, eu estou com um A03, tá quase esse caso aí. Ele, na fonte, está 0,30 mA. E atenção, a saída do IFMI que dava o mesmo valor da parte. Eu tirei a bobina para me ver se essa tensão estava à frente do IFMI ou estava o IFMI ou para frente. E eu rejeitei a tensão para frente do IFMI, que eu achei o mesmo valor. E do IFMI para trás, eu não achei. Assim, foi um caso que eu não consegui resolver, né? Pronto, vamos lá. O que acontece aí? Por que a gente não precisa levantar a bobina? Pelo seguinte fato que
Aqui na saída da bobina de carga, existe uma malha que é chamada de feedback. Ela está conectada diretamente com o IFPMIC novamente. Então aqui eu tenho a saída e aqui eu tenho novamente o retorno. Aqui no A10, ou melhor, no A30, a gente já consegue observar isso. Ó. Vamos lá. Observe que aqui ó, é a saída, tá? Aqui eu tenho o IFPMIC e aqui é a saída. Não está alimentando o sistema ainda, ó, não tem nada marcado com a mesma cor. Quando eu clicar do outro lado na VBAT, ó, cliquei, eu vou abrir o zoom, continua conectado com o IF, ó. O que eu quero dizer? Que os dois lados estão conectados com o IFPMIC por conta de uma malha que é chamada de feedback. No esquemático, isso fica mais claro, ó. Vou aqui no PMU, ou melhor, no IF, aqui, ó. No IF, aqui eu tenho o indutor L5011 e observe que aqui, ó, aqui ele não vai estar conectado diretamente na malha, mas aqui me diz, ó, PM6 Power. Esse PM6 Power, ele vem para cá, ó. Aqui, ó, JX, KX, melhor, K7, né? L7, J8. Essa malha aqui é que vai fazer o controle de corrente do consumo de todo o sistema, dos componentes, tá? É muito comum essas malhas aqui de feedback nas saídas buck, né? Toda saída buck, ela precisa de uma malha de feedback para poder controlar o consumo da corrente, certo? Então, por isso que não adianta remover bobina e injetar tensão do lado do outro, porque os dois lados estão conectados com o IFPMIC. Observa aqui, ó, os dois lados. Por isso que você não conseguiu resolver. Então, você vai deixar a bobina quietinha no lugar dela, vai injetar tensão. Você tem câmera térmica? O ideal é ter câmera térmica, tá? Cara, câmera térmica se paga muito fácil, tá? Sempre que eu preciso, e a minha é uma SIC termal, não é nem a Pro. Uma SIC termal já me atende pra caramba. O que eu tinha na mente aqui, realmente é o que você falou, passou a lógica do sistema. Ela tem uma linha de feedback. Pensei que tirar essa bobina ali já interrompia. Não interrompe não. A única coisa que você vai interromper é só a tensão. A tensão vai ser interrompida, não vai passar mais. Porém, a comunicação continua no IFPMIC. Entendi. Obrigado. Tamo junto, meu querido. Fala, Mário Giovanni da Silva. Boa noite, professor. Boa noite, meu rei. Mande. O FPM, esse protege o de fogo não protege, né? Não entendi. O IFPM, que só protege se de uma fuga alta, depois do IFPM, ele não protege a praga. Protege. É um surto de tensão. Pode ser curto ou fuga. No caso, a mesa aí, pode ter o próprio IFPM que está com defeito ainda, né? Sim, também pode ser. Por isso você vai injetar tensão e mesmo sendo curto, pode ser ele. Então é dele para frente, certo? Agora é só isso. Fechou. Paulo Otávio, entre câmera térmica e osciloscópio, obviamente câmera térmica, sem dúvidas. Tá? Fechou, galera? Então vamos continuar.